Olá, está em tramitação aqui no Senado Federal o projeto 74 de 2014, que trata de uma alteração do Código Penal prevendo a psicofobia. Quem conversa conosco sobre o tema é o senador Paulo Davim, ele que é o autor dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Psicofobia seria a discriminação das pessoas que têm distúrbios mentais, psicológicos mentais, é assim? Na verdade, a psicofobia é um termo utilizado para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental ou doença mental. Realmente, esse é um tema, assim, quem toma um remédio controlado, não gosta de contar, as pessoas meio que se preservam como se de alguma forma já entendesse que tem uma resistência se você abre um assunto desse. E essa é a nossa preocupação, porque muitos pacientes, quando eu digo pacientes, de todas as idades, sobretudo as crianças, elas deixam de procurar o profissional para tratarem efetivamente do seu problema por uma postura de proteção da família. A família sabe que existe essa discriminação, este preconceito, deixam de levar os seus filhos, os seus parentes, para um tratamento especializado e, com isso, agrava-se ainda mais o quadro clínico, trazendo consequências muito graves no futuro. O indivíduo também não tem preconceito disso? Assim, não só a família tenta proteger a criança de ser alvo de crítica, como também ela fica com medo de se admitindo que a criança tem um problema desse, alguém na família tem um defeito, alguém é culpado por isso, isso também é uma situação? Também, na verdade, esse preconceito é de ambos os lados, tanto a sociedade como a própria família. Uhum. Se a família tivesse a consciência de que há uma necessidade de tratar esses pacientes de outra forma, com outra visão, com outro olhar, eles não postergavam tanto a busca de ajuda e de tratamento. Senador, o senhor é médico, né? Sou médico. O que acontece, assim, a gente pode ter, por exemplo, estou vendo aqui o senhor de óculos, eu também sou míope. A gente tem uma deficiência de visão, você põe o óculos, corrigiu. Podemos fazer um paralelo desse tipo com problemas de distúrbios mentais? Há problemas de que você tomando um comprimido, sei lá, todos os dias ou de 2 em 12 horas, você sane um problema? Claro, é possível? Claro, o portador de transtorno mental ou algum tipo de doença mental, ele é tratável. Não há nenhuma necessidade de exclusão, de minimizar o espaço social desse paciente, não, desse cidadão ou dessa cidadã. Entendeu? É um conceito equivocado, errôneo, anacrônico da sociedade. Esses pacientes precisam de tratamento e precisam serem tratados com dignidade. Porque na hora que você discrimina, você fecha as portas para um futuro digno. Você diminui os acessos à cidadania desses indivíduos. Né? E aí você comete um grave equívoco e dificulta ainda mais, exclui milhares de brasileiros, milhões de brasileiros que têm algum tipo de distúrbio. Distúrbio leve, como, por exemplo, hiperatividade e distúrbio de atenção, né? Depressão leve, entendeu? Algum transtorno leve. Dislexia, algum tipo de transtorno que, pelo fato de não serem abordados em tempo hábil, com profissional especializado e não ter acesso à medicação, esse quadro se agrava e dificulta muito o futuro dessas pessoas. E a pessoa fica sofrendo de um desconforto durante anos ou meses, não sei, porque não foi atrás de um tratamento. Pessoas que poderiam ter uma condição de vida bem melhor e não têm porque são alijados do processo social pelo fato de ter algum tipo de distúrbio. Né? Uhum. A própria empresa discrimina. A própria família discrimina, a sociedade discrimina, a escola discrimina. Né? O colega que não conhece isso tem medo, né? O colega ou tem medo ou vira galhofa. Uhum. Né? Leva para galhofa, cai no ridículo. Esses pacientes sofrem bullying. Entendeu? Na escola, no trabalho, na rua, na cidade. Na cidade interior é muito comum, é o chamado doidinho da cidade. E com isso acelera um processo de exclusão, discriminação e traz prejuízos danosos ao futuro daquele cidadão e daquela cidadã. Senador, agora aqui entrevistando o senhor, eu estou pensando, esse é um tipo de discriminação que realmente quase não se fala. Porque assim, eu vejo que o seu projeto é alterar um artigo do Código Penal
é para incluir esse grupo no rol das discriminações. E nós estamos em tempos que se fala muito da discriminação racial, da orientação sexual, mas pouco se fala dessa questão. A que o senhor atribui esse silêncio? Porque, de alguma forma, a sociedade sabe disso. Como o senhor disse, a família protege. Protela o acesso a um tratamento, admitir essa situação. Quer dizer que, veladamente, na cultura, a gente entende que esse preconceito existe. Até convive com ele. Mas, na hora de concretizar isso em termos de lei, fica no esquecimento. Por quê? Pois é aquela história, né? Falta uma visão mais misericordiosa da própria sociedade com esse tipo de cidadão, de crianças também, né? Hoje se discute muito a questão da etnia, da cor. Se você, de alguma forma, destratar alguém pelo fato dele ser de outra etnia, ou a questão da orientação sexual, você sofre sérias represárias. Né? É verdade. Entretanto, não se tem o mesmo comportamento, o mesmo zelo, se algum indivíduo, pelo fato de ter algum distúrbio mental, ou algum transtorno mental, alguma doença mental, se ele for discriminado. Eu acho até que essa discriminação é muito mais perversa do que a discriminação em relação à etnia, ao sexo, à orientação sexual, a crença. É muito mais perversa, porque uma coisa é você promover bullying em alguém que está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Ele tem condição de autodefesa. Ele consegue estabelecer um diálogo ou consegue reagir concatenadamente. Mas na hora que você promove uma discriminação, um bullying, a alguém que, pelo fato de uma doença, ter um distúrbio mental e não tem condição de proteção, você não dá o direito de defesa. Ele está mais vulnerável. Ele é muito mais vulnerável. Com certeza. É uma discriminação e um preconceito, levando a bullying, a chacota, a humilhação de alguém que não tem o direito de defesa. Portanto, ele é muito mais vulnerável. Eu acho que o meu projeto de lei, ele tem um alcance muito maior nesse aspecto, porque nós vamos proteger alguém que, em grande parte, não tem condição de se defender. E essa ideia, inclusive, o senhor estava me contando, achei super interessante. Essa bandeira do senhor, essa defesa desse conceito, também foi adotado, vamos dizer assim, por uma... Sensibilizou, né? O senhor estava me contando o apelo que a ideia teve, né? Essa ideia tem sensibilizado muitos setores da sociedade. Inclusive, a Oi, que é uma empresa de telefonia, ela adotou no cartão telefônico dela essa bandeira, né? Dizendo que a discriminação do paciente com transtorno mental é crime, ou seja, a psicofobia é crime. Então, colocou no cartão jovens que estão aparentemente satisfeitos e rindo, uma postura de bullying e exclusão de outro jovem, outra criança. E aqui embaixo é escrito. Transparecendo uma escola, um ambiente escolar, onde uma criança está triste, sendo discriminada, excluída, e as outras estão rindo dela. E a Oi pegou essa imagem, colocou no seu cartão, está comercializando no Brasil uma postura de grandeza dessa empresa. Eu gostaria que outras empresas, como a Oi, abraçassem essa ideia, levantassem essa bandeira, que é uma bandeira de grande alcance social. E leva as pessoas a uma reflexão, né? Sobre o assunto que fica... a uma reflexão. Todos nós precisamos refletir sobre isso. Senador, com essa reforma do Código Penal, como é que fica a apresentação desse projeto? Ele vai se inserir nessa discussão que está sendo relatada pelo senador Pedro Taques? Nós apresentamos um projeto de lei e apresentamos uma emenda. Ótimo. As duas estão correndo paralelamente. Para que o senhor se assegure que de uma forma ou de outra... de alguma forma ou de outra, essa bandeira, essa ideia vai ser abraçada. Interessante, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pela sua vinda aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.